Shalom, shalom, amados do Pai, como estão a todos? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Guardiões da Palavra. Tô aqui eu, Anderson, eu, apóstolo Anderson Vieira, o meu irmão, pastor Rodrigo Rodrigues, e nós estamos também aqui hoje, nós vamos abordar um assunto muito legal, os desafios da mudança de cultura, né? Sobre pessoas que mudaram de nação, começaram a viver em outros países e venceram lá, né, Rô? É isso aí. E aí a gente tá com um convidado muito especial aqui, que nós amamos muito, que é o nosso grande irmão, filho. Para mim é um filho desse tamanho, mas é filho. Douglas dos Anjos. Seja bem-vindo ao nosso mais esse episódio aí. Amém? Tudo bem, gente? Boa tarde, boa noite, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Um orgulho demais, um prazer. Eu sou filho por causa do tamanho da barba, né? A barba tá pequenininha assim. Ele é o pai, eu sou o filho, tá pequenininha ainda. Mas um prazer, apóstolo Anderson, obrigado por me receber. Rodrigo, obrigado. Estou em casa, estou em família. Em família. Então vamos lá. Eu sou o menor nessa mesa aqui, porque chama-se Anderson do Espírito Santo. É nome, tá? Anderson Vieira. O outro chama Douglas dos Anjos. Não tem dois. Não tem dois. Tá bom, Douglas Anjos. Douglas Anjos. Não tem dois. Mas é dos Anjos, porque é Anjos. Tá valendo. Então nós temos o Douglas Anjos Isso. e o Anderson Muito Espírito bom. Santo. E tem eu. Aí vocês... E tem eu. E tem eu. O nome dele é pesado, Rodrigues, cara. Rodrigues. Nascimento. RR. E o Nascimento ainda. Então, ó, Espírito Santo traz e os nascimento. anjos e faz nascer de novo. E faz nascer de novo. Olha Aí, que pronto. legal. Dá até uma pregação aí. Bom demais. Então vamos lá, gente, começar? Bora! E antes de mais nada, antes que a gente se esqueça, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like aí, o seu comentário, compartilhar, porque aí assim você engaja, né, o conteúdo que a gente está fazendo com muito carinho e com muita responsabilidade. E aí você também ajuda a espalhar o Evangelho de Cristo aí por todos os lugares, ok? Então vamos lá, vamos começar a bagaça. Bora, qual que é a Nós vamos pauta? falar sobre os desafios da mudança de cultura, ok? Uau! E eu queria que você fizesse um breve comentário aí, Rodrigo. Começa com você. Vamos lá, o que você acha disso? Como é Douglas, que é? seguinte, Vai lá. estamos em um país tupiniquim, com uma cultura muito peculiar, que é o Brasil, né? E você saiu daqui há 10 anos, aproximadamente. Né? Exatamente. Já tem 10 anos e meio já. 10 anos 10 e meio anos você e saiu 10 daqui. anos e meio. Eu imagino que sair de terras brasileiras e ir para os Estados Unidos da América como você foi, envolveu diversos desafios. Inúmeros. Desafios. Talvez o primeiro idioma e tudo mais. Sim. Mas como que é pro Douglas, como foi pro Douglas essa ida para os Estados Unidos e se encontrar lá com a igreja, com a cultura, com Legal. Muito bom. a americana? Como que foi isso? Conta pra nós aí. Muito bom, muito bom. Bom, primeiramente, mudar de país é muito diferente de mudar de uma cidade e é ainda mais difícil quando você tem uma cultura, uma língua diferente, um jeito de fazer diferente. Certo. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, 10 anos e meio atrás, eu fui em janeiro de 2014 para lá, a cultura da igreja evangélica ainda... Hoje a gente tem, né? O modo em Orlando, na Flórida, lá. E hoje nós temos uma quantidade de igrejas evangélicas brasileiras muito grande. Mas 2014 era uma quantidade reduzida, era muito segmentado. Algumas igrejas grandes existiam. Mas hoje a gente tem a Lagoinha, a gente tem várias igrejas de referência hoje Sim. lá que acabam facilitando um pouco a cultura de quem está chegando. Mas quando eu cheguei, realmente foi uma dificuldade muito grande. A cultura, ela impacta em todos os sentidos. Ela impacta no jeito de fazer, no jeito de orar, com horário, com formas, com costumes, usos, roupa. Tudo é diferente, né? Então, a gente minimiza um pouco essa diferença cultural. E eu acho que aqui no Brasil nós somos muito pouco preparados para essas mudanças. A gente não tem uma cultura de se adaptar fácil para mudanças. Eu tive uns 2 bons anos de aculturamento até chegar a uma maturidade e falar assim, não, eu consigo entender um pouco da cultura americana e conseguir me encaixar num lugar. Mas quando você chegou lá, você já chegou tendo contato com americanos ou brasileiros que estavam lá? Boa pergunta. Como é que foi? Aliás, Como é que foi essa... Foi assim, então,
contando um pouco da história, né? Eu fui convidado, eu trabalhava num banco, e não fui ministerialmente para os Estados Unidos, eu fui profissionalmente primeiro, né? Sim. Então, existem formas de você migrar. Tem gente que migra porque quer estudar, tem gente que migra porque já está saturado, e tem gente que migra por uma opção profissional. O meu caso, eu imigrei por uma oferta de trabalho. Fui trabalhar lá. E quando eu cheguei lá, o meu contato inicialmente foi com um grupo brasileiro, que nos levou para lá, que era com quem eu representava dentro do mercado americano. E quando eu comecei a me relacionar, todo o restante eram americanos, inclusive a igreja. Uau. Então eu comecei indo numa igreja chamada Church in the Sun, uma igreja maravilhosa, americana, pentecostal. 100% americanos. 100% americana. Nada de E a português. Nada E a de receptividade com vocês, com eles? É isso que a gente... É assim, eles tinham um tradutor, você tinha a tradução online de fone de ouvido, e tinha sempre alguém tentando interpretar com as pessoas, com os membros da igreja. Mas Certo. a igreja era 95% americana mesmo, assim. Legal. Eu fiquei 1 ano e meio nessa igreja, não existiu o Verbo da Vida, né, que é a igreja que eu frequento. E ali, hoje. então, você sentiu o impacto da cultura totalmente Direto, ali. Totalmente. E eu posso dar vários exemplos para vocês de cultura que a gente é diferente, tanto positivo quanto negativo, na igreja. Pontua algum... Falei, Rô. Me fez me lembrar agora uma situação. Eu estava em Portugal uma vez, e eu fui para um congresso lá em Portugal, e o rapaz que foi ministrar, um dos caras que foram palestrar aí nesse congresso, se eu não me engano, o nome dele é Eduardo Ventura. Se eu não estou enganado, eu vou dar nome aqui para ser muito específico, porque eu tive uma admiração por esse cara, assim, incrível. Legal. A gente estava lá no congresso, e até o meu filho Guilherme estava junto também, na época ele era pequeno, faz muitos anos isso. Esse Eduardo Ventura, ele exercia algum cargo de autoridade dentro da polícia portuguesa. E ele é um pastor, tal, um líder religioso, mas ao mesmo tempo uma autoridade pública. E ele subiu ali na tribuna e começou ali no congresso a falar, e ele falou, olha gente, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que se eu fosse aplicar a lei, 90% de quem tá aqui estaria preso. Muito bom. Verdade. Muito bom. A galera foi descendo assim na Foi cadeira. descer na cadeira. Quem tava comigo? Tem uns caras que acompanham a gente aí que tava comigo nesse dia. Comenta aí. Isso foi em Portugal. Foi em Portugal. Ah. Foi em Amadora, num bairro de Lisboa chamado Amadora. Uhum. Acho que chega a ser uma Se quase uma aplicasse cidade. a lei... Ali na grande Lisboa. Ele falou, se eu aplicasse a lei, aqui 90% estaria preso, deportado. Uau. 90%. Aí ele me disse uma coisa, e eu quero te fazer uma pergunta com base nisso, pra gente tentar trazer a diferença americana pra diferença brasileira. Ele falou o seguinte, ele falou, você sabe o que funciona? Aí a primeira coisa que ele disse, então, ele disse a primeira coisa, respeitem as leis do meu país quando vocês vêm pra cá, sob pretexto de fazer missões. Isso foi uma coisa que me pegou, me bateu assim, doeu. Mas a outra coisa que ele disse é o seguinte, ele falou, vocês quando chegam num país, vocês devem se enculturar, vocês devem absorver, respeitar a cultura. Antes, né? É super importante. Fazer o estudo. Aí ele disse uma coisa que é aí que eu quero chegar no ponto central. Ele disse o seguinte, você sabe o que funciona domingo à noite em Portugal? Nossa. Ele falou exatamente isso. Você vai falar isso aí. Nem ideia. Ele falou foi bordel. forte. Uau. Não se funciona... bordel. Boate. Domingo à noite em Portugal, o português, ele tá com a sua família em casa. Não é cultura ter... Não é cultura, não faz existe parte. culto. Reunião De igreja. de igreja no domingo à noite. Uau. Meu, ele disse isso num congresso. Cara, eu achei fantástico. Eu achei fantástico, por quê? Porque era preciso alguém ouvir aquilo. Claro, porque aí te dá um choque, você fala... Aí ele falou, então o que vocês fazem? Aí vocês criam igrejas brasileiras em Portugal que só conseguem falar pra brasileiros. Vocês não conseguem cara local. Vocês não convertem um. Não vai e não atingir- convertem um, por quê? Porque a cultura nossa é outra. O nosso culto é no domingo de manhã. Eu não me lembro, acho que é domingo de manhã. Que ele falou na época. E aí, Douglas, nos Estados Unidos, como é isso? Uma igreja nativa, tô falando, não a muito- brasileirada. Bom, gente, vamos lá. É muito difícil a gente tirar essa capa, essa pele brasileira e vestir uma pele americana. É muito difícil, gente. É até meio utópico imaginar que você vai para os Estados Unidos, vai abrir uma igreja e vai encher de americanos. Sim. Isso não vai acontecer. E outra coisa, o americano, ele é relacional. Então, por exemplo, nós estamos sentados aqui. Eu trago um convidado aqui para estar com a gente, aí ele vai conversar, vai falar uma coisa ou outra, daqui a pouquinho você fez amizade. Nos Estados Unidos não é assim. Eu vou trazer um americano aqui, ele vai perguntar para você, onde você estudou?
Quem que é sua família? Que cidade que você veio? Porque Orlando, essencialmente, não é uma cidade que tem uma cultura muito antiga, é uma cidade relativamente nova. Então, eles tentam achar uma conexão para gerar um vínculo, para então se estabelecer um relacionamento. Uma confiança, né? Não existe assim, você veio de onde? Vim lá do Brasil, tá? Não diz nada para mim. Então, leva-se muito mais tempo para se desenvolver essa intimidade ou essa parceria para você conseguir atingir um americano. Então, eu acho até utópico a gente imaginar que o Brasil vai chegar nos Estados Unidos ou em outros países que eu tive. É bom ouvir isso. Que você vai chegar lá, vai abrir uma igreja e vai encher de americano. Gente, presta atenção, você tá vendo aí? Não vai. Não vai por vários motivos. A gente... eu gosto de dar um exemplo, aí eu vou tomar uns 2 minutinhos aqui de vocês, que vocês vão entender exatamente a relação brasileiro pro americano estar para... E eu vou explicar e vocês vão entender. Imagina que nós estamos aqui, aí de repente chega um grupo, um ônibus de africano lá do Butão e para aqui na porta. E aí eles chegam aqui e eles falam português tudo errado. Aí fala assim, tudo errado, falam nós vai, nós fumo, não sei o que, difícil de entender e tal. Aí você quer se comunicar, aí você quer gerar relacionamento. Mas existe um povo atrás que é um brasileiro, que tem a sua prima, o seu primo, que tem aquele pessoal que veio do Nordeste, mas que tem vínculo com a sua irmã, com o seu primo. Quem que você vai atender primeiro? Quem que vai ter a prioridade? O africano do Butão? Não. Ou o pessoal que chegou da sua família, mesmo vindo do Nordeste? Claro, família. Então, gente, é utópico imaginar que o americano vai colocar a gente em prioridade. A gente fala um inglês horroroso, a gente tem um costume horroroso, a gente não tem vínculo algum com a nação, a gente não respeita as leis, a gente não respeita o costume. Como é que eu quero gerar relacionamento? É a mesma coisa. Então, a gente precisa começar a quebrar esses paradigmas da nossa cabeça, que o brasileiro é melhor, é bom em tudo, vai chegar aonde lá, ele vai chegar, ele vai desenrolar, e não é assim. Né? Não vai. Então é o primeiro passo. Você quer emigrar? Cara, vou te ajudar em tudo, não tem problema, mas começa a pôr o pezinho no chão, começa a vestir as sandálias na humildade aqui. Cara, lá nos Estados Unidos você é o africano de Butão, você tá entendendo? Você não é o cara da USP. Não. Tem que não é o cara da Harvard, né? E o Rodrigo é empresário. Então ele tem uma vaga lá para diretor financeiro da empresa dele. Aí ele vai sentar e vai entrevistar 3 candidatos. Um veio dos Estados Unidos, fez Harvard, caso eu fiz mesmo. Sim. Vai entrevistar o Doug, tem amizade, mesmo, hein? tem amizade, tem relacionamento, tem referência e tal. Aí vai chegar o mesmo africano de Butão, Sim. que fez faculdade lá na melhor universidade de Butão, o cara é referência, ajudou o presidente de Butão. Mas fala um português, nós fumo, tal, não sei o quê. Aí vai entrevistar um terceiro que é um brasileiro da USP. Quem é que ele vai contratar? É o primeiro, é o americano. Ele vai contratar o cara de Butão? Ele não vai. Gente, ele não vai. E eu não tenho problema nenhum de entender isso. Sim. Agora a gente tem que... É natural, né? A gente tem um processo que ir pra natural. lá e saber se colocar e falar assim, eu sei que eu sou o africano vindo lá de Butão, que falo inglês ruim, que eu tenho que melhorar muito, então eu começar a construir e entender qual é a dinâmica do mercado de trabalho, entender qual é a cultura, como é que você se relaciona, como é que você fala numa reunião, como é que você se posta, tudo isso tem que ser avaliado. Ó, eu faço algumas viagens missionárias, vocês sabem disso, que eu viajo já fui para algumas nações. E sempre eu me preocupo, quando eu vou fazer uma viagem, de saber como que eles pensam, como se comportam, o jeito que eles... A cultura mesmo. Um exemplo, você sabia que se você for numa igreja venezuelana, nós temos o costume nosso aqui de se cumprimentar, dar um beijo, um abraço, né? Se você fizer isso com um venezuelano, meu irmão, e você é crente, tipo, você tá indo lá fazer um trabalho, mas só que pra ele isso é ofensivo. Isso daí chega quase o cara só falta te expulsar de lá. Então tudo isso eu fui conhecendo. E o que é engraçado é que lá em Portugal também, né, pegando o gancho de Portugal, quando eu fui para Portugal, eu fui para ministrar uma comunidade de ciganos lá. Muito desafiador. Cara, mas é ciganos assim, não é... tem um levantamento que eu fiz que eu descobri que boa parte das igrejas na Europa são de ciganos. Uau. Se você for numa igreja ali pela Europa, cristã, você vai se deparar com ciganos. Então, mas só que eu não fui numa igreja, eu fui dentro da comunidade deles. Eu entrei dentro da cultura deles.
E o engraçado é que quando eu cheguei lá, eles têm uma forma de comportamento, né? Eu não vou falar aqui pra não criar... Depois, no particular, eu falo. Eu já ouvi. Mas o Rodrigo sabe. Quando eu cheguei, que eu vi aquilo, eu falei, ainda bem que sou eu. Uau. Por quê? Porque eu estudei, eu fui ver a cultura. Pra eles não tem problema. Algumas coisas que pra nós tem. Por quê? O quê, filho? Pro pastor aqui nosso, um brasileiro ver isso, é isso que você falou. O cara traz a carga, a capa dele brasileira pra querer incutir o ministério lá, e ele acaba ferindo e ofendendo as pessoas do lugar. E aí o evangelho de Cristo acaba sendo rejeitado pela ignorância do cara de não ter estudado, eu querer saber. Eu acho que a imersão cultural é fundamental. Dentro do que o Douglas falou, a primeira barreira, eu acredito que realmente é o idioma. Uhum. Porque quando você está numa nação que não é a tua, não dominar o idioma e querer correr... chega a ser uma afronta. Idioma é carteira de habilitação. Eu acho que é o Se você não tem, você não vai pra lugar nenhum. Você fica sempre dependente de alguém. É o que eu penso. Eu acredito que eu não tenho como desenvolver nenhum projeto relevante nos Estados Unidos, por exemplo, sem dominar o inglês. Tem que dominar. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. E assim em qualquer outro lugar do mundo. Eu acho que o primeiro aspecto é idioma mesmo. Porque, cara, se eu não te entendo, como que eu vou desenvolver qualquer coisa com você? Mas não é... Aí não para só no idioma. Não. É no aspecto cultural. Acho que no grande parte dos Estados Unidos... Não sei dizer, mas acho que em grande parte talvez você possa dizer. Por exemplo, você consumir uma bebida alcoólica na rua é crime. O quê? É crime. Carregar também fora de embalagem. Carregar fora de uma embalagem é crime. Ter dentro do carro ali, a pronto uso, é crime. Aberta, né? É aberta, né? A pronto uso ali que você tá... Sinais de que você tá dirigindo e bebendo. Quer dizer, ainda que você passe no bafômetro, você tá com a garrafa aberta, isso pode ser considerado crime. Nos Estados Unidos não tem bafômetro, tá? Não tem, né? Não então, tem. Porque funciona. Na verdade, o bafômetro lá, ele é o que a gente faz aqui, é o exame clínico, né? O policial olha e fala, isso. Anda aí, faz tal coisa. Quer dizer, o policial tem o poder, tem a fé de te atestar. Mas a palavra dele... Não, tem valor. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, não é só o idioma. O idioma é a primeira barreira, talvez a mais importante. Mas você tem outras, né? O aspecto cultural. Eu vou pra igreja, qual é o horário de culto numa igreja? Eu vou visitar uma pessoa... O que a tradição americana diz? Eu tenho uma história muito boa sobre isso. O meu filho mais novo, eu tenho 2 meninos, né? Sou pai de 2 meninos. E o meu filho mais novo nasceu nos Estados Unidos. Eu morava em Atlanta, foi uma experiência incrível. Sair da Flórida e entrar em Atlanta foi maravilhoso. E o meu filho mais novo nasceu lá. E quando ele nasceu lá, nós tínhamos passado um processo muito ruim e eu estava numa situação financeira bem difícil. E eu frequentava a igreja do pastor Jensen, que é uma igreja bem famosa lá nos Estados Unidos. E é uma igreja 100% americana. 100% americana. E a igreja, depois a gente pode falar um pouco de horários, de costumes, mas isso eu acho que é uma cultura que vale a pena todo mundo entender, principalmente quem está em casa, para entender como a mentalidade é diferente. Eles souberam da nossa dificuldade com relação ao nascimento do Noah. E o Noah, cara. Noah é apaixonante. Que ser humano especial. O Noah é diferente. Fecha parênteses, desculpa. O Noah é diferente. Quando o Noah nasceu, a igreja, ela deu esse suporte. O Estado já dá um suporte, tá? Então, quando tem o processo do nascimento do seu filho, o primeiro ano de vida do seu filho é responsabilidade do governo, não é sua. Então, o governo, ele garante para você o primeiro ano roupa, alimentação, fralda, tudo que o seu filho precisa no isso primeiro ano. Em Atlanta ou nação? No estado da Georgia. Na Georgia. Na Flórida também, mas um pouco diferente. Mas na Georgia, tudo que é relativo à saúde, a vestimenta e a comida está garantido pelo governo. Ele te manda os pacotes lá, isso sem afetar seu... Legal, não sabia. Sem afetar nada seu. O governo é responsável pelo primeiro ano de vida de todas as crianças que nascem no território lá da Georgia, né? Mas a igreja, ela fez algo que eu achei espetacular. Quando nós voltamos para casa, o Noah nasceu normal, foi um parto normal, a vida foi tranquila no hospital. Quando nós chegamos em casa, todos os dias, às 19 horas, às 18 horas, 6 horas da tarde, uma pessoa da igreja ia levar comida pra gente. Meu Deus. Pronta, a comida pronta. Então, todo dia, a irmãzinha chegava lá e batia, olha, a gente trouxe aqui arroz com frango, prontinho pra você comer. No dia seguinte, a outra batia na porta, nós trouxemos hoje... Eles criaram uma escala. Criaram uma escala na igreja. Cada família cuidava de você. A gente não sabe fazer igreja. Por 30 dias, cada membro. E não é tipo assim, um do departamento social ia lá... Não, a pessoa ia e falava, olha, a gente sabe que vocês gostam de carne, a gente trouxe aqui, taco de carne pra vocês. Uau. E cada dia tinha uma refeição
que dava para aquela refeição e para o almoço do dia seguinte, porque eles sabiam que na janta alguém ia trazer. Que legal. Então isso para mim já foi, assim, extremamente impactante. Todo dia batia na porta, ó. A gente nem sabia o que falar, assim, sabe? Não, a gente trouxe. Constrange, né? Constrange. É um amor que constrange. Quando nós chegamos na igreja, no domingo subsequente ao nascimento do Noah, eu tinha uma dificuldade de pagar o meu aluguel na época, né? Porque um monte de coisa aconteceu e se der tempo eu conto pra vocês. E o pessoal da igreja, do que faz, o que cuida dos novos membros, eles me chamaram e chamaram a mãe do Noah na sala e falaram assim, vocês podem vir aqui um pouquinho? A gente tem um envelope para vocês aqui. Eu falei, o que é isso? Não, a gente soube, por A mais B, que vocês estão com alguma dificuldade com o aluguel de vocês. Ó, a igreja tá pagando 3 meses do aluguel de vocês aqui. Fiquem tranquilos, cuidem do Noah e tal. Então, assim, eu nunca pedi. Aliás, eu acho que eu jamais pediria, né? Isso não seria a igreja primitiva em Atos funcionando? Cara, eles chegaram pra mim e falaram assim, a gente sabe da tua necessidade. E chegou lá um checão, então, 3 meses pago de aluguel. Meu Deus. Assim, meu Deus do céu. E eu tava assim, naquele momento de ir orando e falando, meu Deus, o que eu vou fazer? Não, calma. A gente tá Deus aqui. socorrendo. A gente tá aqui. É a igreja sendo favor na vida do outro, né? E não tem, favor de Deus. E não tem aquela coisa assim, não foi o meu amigo e irmão que trouxe o cheque, não. Uma pessoa que eu nunca nem vi na vida. Eu nunca tinha trocado 3 palavras com aquele isso que eu falo da cultura americana em termos de viver Cristo, dentro do apostólico. É diferente, gente. É um amor constrangedor. A gente ainda tem uma cultura brasileira de interesse. Eu dou esperando já o que vai vir em troca. E isso, eu posso falar para vocês assim, com todo o meu coração aberto. Eu nunca vi isso dentro de uma igreja americana, nunca vi. Não existe isso. É como se a gente pegasse e entrasse num túnel do tempo e voltasse 30 anos atrás, aqui no Brasil, onde as pessoas tinham um pouco mais de família, um pouco mais de... Nossa, né? que coisa legal, que coisa... Me impactou isso. Isso me impacta, porque o Anderson sabe disso. Desde que a gente trabalhou junto em Arujá, eu sempre fui um revoltado Verdade. com o nosso modelo. Eu sempre acreditei que o nosso modelo, o modelo brasileiro, eu digo, se afasta muito do projeto primitivo. E isso me mostra o quão nós estamos longe disso. Por quê? Eu acredito que o papel de cuidar das pessoas, isso é cuidar das pessoas. Você chegar para um pai que está com um filho recém-nascido, com uma esposa de resguardo, e você levar a janta para esse cara, essa família. Faz diferença. Faz uma diferença. Faz uma diferença. Faz muita diferença. Faz muita diferença. E a refeição principal do americano é o jantar, porque na cultura americana eles tomam café da manhã, que é um café mais calórico, né, mais reforçado, e durante o horário de trabalho você não tem uma hora de almoço. Então você come uma saladinha, um lanchinho ali, um sanduíchezinho na mesa mesmo, porque a refeição formal é às 6 da noite, onde a família senta à mesa e janta. Então imagina, 6 horas da noite... bater na porta, cara. É isso. Constrange. Não, é um amor que constrange. E eles têm essa... acho isso... pegando um gancho do que o Rô falou, a gente fazia quando a gente oficiava juntos, essa questão da cantina na igreja, né? Isso era legal. Isso era, era maravilhoso. Que a gente fazia? Não. A gente tinha cantina, e as cantinas da igreja, não é cantina, não, com todo o respeito, não é desfazendo da cantina dos irmãos, mas era uma cantina que as irmãs preparavam a janta, era arrumadinho, era Só que começou a me incomodar macarronada. Aí... começou a me incomodar uma coisa. Quando eles faziam as cantinas lá na igreja, o que acontecia? X reais, vamos colocar lá, 20 reais, que era uma janta. Aí uma família mais humilde, que teria 4 filhos, não teria 100, 150 reais para pagar para todo mundo, ok? E aí, o nosso amigo Rodrigo, o chatinho, começou proibir comprar na cantina. Ele começou a fazer o seguinte... É proibido comprar na cantina. Vocês vão fazer o seguinte agora na cantina. Ninguém mais pode comprar na cantina para si próprio. Você vai chegar na cantina... Top. Sensacional. Tá lá. Você não pode comprar, você só pode ganhar. Isso. Legal. Na cantina você chegava lá. Então tinha um cara que chegava lá e dava 200 reais na cantina. O cara falava assim, eu quero uma coxinha. Não tá à venda. Não tá à venda. Você pode comprar pros outros. E alguém pode comprar pra você, não. Pra você é proibido. Então eu levava o Douglas e pagava pra você. Não pra mim.
Não podia. Ou eu deixava um dinheiro lá e ia embora. Sensacional. Ia embora. Então, Sensacional. quando começou a fazer Legal, isso, a cantina legal. virou comunitária. Então, legal, dava briga para as legal. pessoas Não, fazerem. sobrava dinheiro. Falava, não, mas tem mais dinheiro do que produto pra vender. O pessoal, não deixa. Não, deixa. Deixa pra próxima. E aí nunca mais você viu uma família ir embora sem fazer uma refeição. Legal. Por quê? Porque aí Muito legal. começou a Muito funcionar. Começou a E funcionar. mais do que isso, se você exercitou as pessoas a fazerem isso. É. Não era um movimento forçado. Não, Virou e era uma orgânico, delícia, natural. porque o cara falava assim. Era engraçado demais, era muito bonito de ver. Ficava esperando Porque todo oportunidade. mundo, o que acontecia? O culto, exemplo, Era o muito culto, legal. o culto acabava 8h30 da noite, 9 horas da noite, era 11h30, Legal. tinha O povo gente tava lá, resenhando. Desenhando, Em vez de ir pra uma pizzaria, ficava na igreja, conversando. E, e isso é maravilhoso. Até hoje, a gente ainda tem histórias, né? Da antiga, da comunidade CEPAS, né? Comunidade Apostólica da Paz. Que a gente a gente trazia essa cultura. Porque sempre me incomodou um tipo de evangelho, do evangelho de Cristo, aonde eu tenho as vantagens e você nenhuma. Entendeu? Esse modelo nosso, com todo o respeito a todas as grandes lideranças brasileiras, mas é um modelo fracassado. A gente tem um modelo de igreja fracassado. É porque é sistema. Sistemicamente falando, é um modelo fracassado. É um modelo de clube social. E eu acho que o clube social ele tem vantagens, né? Eu tô lá porque eu tenho aquela cultura do não existe cafezinho de graça, né? Não existe um culto de graça, né? Infelizmente está fracassado. Eu fico feliz porque existem vozes se levantando, existem lideranças se levantando, mas posso dizer assim, se você quiser entrar e mergulhar e ter uma experiência de verdade num país como os Estados Unidos, que é um país cristão, que se orgulha de ser cristão, que levanta uma bandeira cristã, que defende Israel, que tem uma postura cristã, é um modelo totalmente diferente de fazer igreja. Legal. Aí você pode estar ouvindo isso e falar assim, mas os Estados Unidos também tem problemas. Não, Muitos. cara, ninguém está dizendo que lá é perfeito. O que nós estamos dizendo é o seguinte, que lá pode não ser o perfeito, mas nós estamos tão abaixo no nível de qualidade no cuidado de pessoas, Muito. que se eles são ruins para você que está ouvindo, o que nós somos? Gente, aqui não é enaltecer uma nação ou nada disso. Aqui é olhar uma experiência, olhar um ver os modelo contrapontos disso, e entender o seguinte, como que eu posso aprender com quem anda melhor que eu? Exato. Como que eu posso aprender com alguém que tá tem mais experiência do que eu? E eu tenho tido a oportunidade de viver ao lado de pessoas que têm interesse de fazer diferente. Então, assim, eu acho que esse momento que a gente vive hoje, com o privilégio de ter a tecnologia ao nosso lado, inteligência artificial, acesso que a gente nunca teve, eu acho que existem plataformas como essa mesmo que a gente está usando aqui, onde o evangelho ele está se propagando e nós temos a chance de fazer diferente. Então, eu creio, a Bíblia fala de um último avivamento antes da volta de Cristo, que está muito próximo de acontecer e vai passar por esses ajustes, a gente precisa ser ajustado. Legal. Quebrar essa coisa do interesse, quebrar essa coisa do relacionamento em troca de, eu acho que é o primeiro passo. E eu vejo, óbvio que os Estados Unidos têm os seus problemas, tem os seus... Eu posso citar um, até pegando o gancho, aqui a gente não tem racismo, nos Estados Unidos existe. Falar que não existe é uma hipocrisia. Existe os bairros até, né? Igreja de branco, você não vai ver um negro. Uma igreja de... Não é negro, né? É preto. Sim, né? preto. Você não vai ver um preto. Se você vai numa igreja de preto, você não vai ver um branco. Você vai na igreja de Até os latino. bairros assim também, né? Sim. As cidades... São né? guetos, bem bem segregado. segregado. Então, assim... a gente tem as dificuldades. O jeito de cultuar pentecostal numa igreja de pretos é diferente do jeito pentecostal de brancos. Então, assim, existe ainda essas segregações, é normal, é a cultura intrínseca lá deles que permanece por século, né? Então, a gente não muda isso. Mas... Óbvio que existem iniciativas, a gente precisa quebrar esses paradigmas para... Mas eu acho que os atos de serviço... Eu acho que foi legal você trazer o ponto do problema e acho que teriam outros para a gente citar. Mas voltando a falar do positivo, Doug, eu acho que os atos de serviço é o que revelam o caráter de uma denominação religiosa. Boa. Eu acho que os bom. atos de serviço é o que fazem isso. E aí eu vou te dizer uma coisa. O quanto ela é relevante na comunidade, aí eu vou te dizer uma coisa. Se você for olhar a Igreja Católica Romana,
a igreja com a autoridade papal. Quantas casas de misericórdia, santas casas de misericórdia, Nossa. existem no território nacional que são frutos da igreja católica? Uhum. Quantas? Quantas cidades só tem uma santa casa de misericórdia? É predominantemente verdade. sustentada pela igreja É católica. verdade. Sim. É verdade. Quantas, eu não conheço, deve existir, mas eu tô dizendo que eu não conheço, orfanatos que não tenham uma ligação com a igreja católica. Sim. Todos os orfanatos com os quais eu tive contato têm uma ligação muito... E você Eu tenho filho adotivo, Você tem, eu participei... como diz o outro, você tem lugar de fala nisso. Então eu conheço, eu visitei lugares como esse e todos eles eram de alguma forma ligados à igreja católica. Então por que eu tô dizendo isso? Porque é muito fácil nós criticarmos os problemas que a igreja católica tem, os problemas teológicos, doutrinários, visão, coisas que a gente acredita que não deveriam ser, mas são. Mas como instituição, a gente não os imita. A gente não precisa imitá-los nos costumes teológicos ou nas visões que nós acreditamos que viola as escrituras. Mas dá pra fazer no exemplo. A igreja evangélica brasileira Tá muito tinha que aquém disso. entender que atos de serviço são, na verdade, a verdadeira finalidade, o fim a ser atingido. É aquela história, e aí eu vou usar um grande pensador católico, Santo Agostinho, que diz o seguinte, Sim. pregue em todo o tempo, se for necessário, abra a boca. Abra a boca. Quer dizer, o que tá falando isso? É atos de serviço. Então, eu acho que nessa questão, hoje o papo é cultural, né? Essa questão da cultura americana. O que eu aprendo com outras culturas e com até a fé de outras pessoas, porque por mais que a igreja católica seja cristã, ela é muito diferente da nossa fé em vários aspectos, mas eu gosto de olhar para esses caras e aprender com eles e entender o seguinte, que nós como igreja temos que comer muito arroz e feijão. Concordo. Para podermos alcançar o servir, que eu acho que a igreja tá aqui para servir. E Rô, nesse ponto eu colo em Paulo, né? Eu vou lá, fico do ladinho dele. Porque Paulo ele fala assim, a fé, você não é justificado por obras, Sim. mas a fé sem obras, ela não existe, ela é morta. Então, me mostra as tuas obras, eu te mostro a tua fé. Isso. Então, assim, tem uma total ligação entre o quanto eu tô me relacionando com o Espírito Santo através das minhas obras. Não adianta eu falar que eu tenho o Espírito Santo e a minha obra ser vazia, ser nula. Sim. Porque tem alguma coisa que tá desalinhada, tá desajustada. A obra revela o seu fruto. É o fruto que a gente fala, né? São as obras. Douglas, deixa eu te perguntar uma coisa dentro disso daí. O que você pode compartilhar com a gente uma experiência pessoal sua ou profissional significativa que foi bem sucedida e quais foram esses e quais fatores esses te levaram ao sucesso? Falando de cultura, né? De cultura, Pô, legal essa tanto na vida cristã como na vida profissional. Ainda bem que a gente fez reunião de pauta, né? Tá até preparado. Pergunta Claro, uma pergunta inteligente. Você vê, eu sou inteligente. Tô brincando. Não, eu quero e acho legal porque tem Porque muita isso gente direciona legal isso. Não, quem estiver assistindo e estiver interessado mesmo, vai se identificar muito. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu vinha de uma bagagem de 14 anos profissionais numa empresa de renome, né? Um banco renomado aqui, com alta referência, com tudo, achando que eu tava abalando nos Estados Unidos, né? Tava, como diz os meninos, amassando, né? Falei assim, nadando lá, de braçada, né? Não vou chegar lá, vou deitar, né? Vou deitar. E rapaz, vai. Assim, eu não tinha nada do que precisava lá, profissionalmente. Então eu vou sair 14 anos de experiência aqui lá. Vou sair um pouquinho do mundo. Vou sair um pouquinho do mundo espiritual, vou pôr o pé no chão da fábrica mesmo, né? Eu cheguei lá, montei um fundo de investimentos, e graças aos nossos amigos canhotos, que assumiram o poder na época, teve uma crise muito grande no Brasil, uma presidente nossa aí teve um impeachment. E a nossa moeda foi muito depreciada logo depois que eu cheguei nos Estados Unidos. Parece que se repete. Eu não quero entrar no mérito. Eu não vou entrar no mérito político, porque senão eu vou causar muito. Eu não sei a audiência, mas o exemplo é muito bom, vocês vão gostar de ouvir. Então o que aconteceu? O fundo de investimentos que eu cuidava, que eu era o gestor do fundo, ele acabou sofrendo muito com essa crise e os investidores falaram: opa, eu mandei o dólar a 2,30, o dólar tá 4, manda o meu dinheiro de volta. Então,
de repente a gente teve que realizar tudo que nós tínhamos, fazer o desinvestimento, que é o termo técnico, Sim. e devolver o dinheiro para quem tinha investido conosco. Então, em 2 anos que eu estava nos Estados Unidos, eu simplesmente saí de dono de uma empresa para um momento que eu não tinha mais nada nas minhas mãos. Eu tinha que sustentar a família e não tinha mais nada. Meu Deus do céu. Então a empresa fechou e eles me ofereceram um cargo de volta no Brasil de diretor financeiro, um cargo muito legal. E eu falei assim, mas peraí, eu acabei de pegar o meu green card, o que eu vou fazer? Vou rasgar, jogar fora? Eu falei, não, vou ficar. Quando eu fiquei naquela situação, a gente para de pensar com a cabeça e começa a pensar com a barriga. Então, quando você pensa com a barriga, você vai fazer para sobreviver. Cara, eu fui trabalhar tudo que vocês imaginaram. Trabalhei na construção, fiz rejunte, assentei pedra, fui fazer o que a gente chama de pavers, eu fui pra obra. Você foi pro braçal. Eu fui pro braçal, por quê? Porque é o subemprego que eles põem lá que o americano loirinho do olho claro, em geral, não quer fazer, então sobra pros latinos e pros brasileiros fazerem esse trabalho. Nada contra o trabalho, gente, sustentou minha família, fui pro Uber, fui taxista, então assim, eu sofri 2 anos em empregos para puramente alimentar minha barriga, para alimentar minha família. Nossa. E tá tudo bem. Pra sobreviver. Não, tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. Mas o que acontece? A ausência da cultura, a ausência de entender a cultura, de até mesmo buscar do Espírito Santo aquilo que é o teu propósito alinhado com a cultura daquela nação, me fez sofrer por pelo menos 1 ano e meio ali, valendo mesmo, assim, de trabalhar só pra pagar a continha ali e tudo mais. Aí eu lembro que teve um dia eu tava assentando umas pedras, né, fazendo uma calçada grande, e era um dia que eu já tava no nível mais sênior, fazendo sozinho, e tava acho que uns 40 graus, e tava muito quente, eu tava me sentindo muito mal, e ali eu ajoelhei, e 3 vezes eu chorei nos Estados Unidos, e não tenho vergonha nenhuma de falar, e essa foi uma das vezes que eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Por que o senhor me mandou aqui? Isso foi meados de 2016, para 2017 ali, aquela época. E eu chorando, me derramando ali, eu tava no limite, assim, já tava falando, não, eu vou voltar, eu era muito mais feliz. E aí o Espírito Santo me trouxe na mente e falou assim, mas você não estudou? Você não fez engenharia? Você não sabe fazer? Por que você não vai atrás? Uau. Então aquilo entrou no meu coração de um jeito diferente. Aquilo, sabe quando dá uma porradaça, assim? Aí eu voltei a dirigir a van para casa e a realidade de quem vive o subemprego americano é muito diferente do que o pessoal romantiza aqui nos stories do Instagram, tá, gente? Stories de Instagram não é a vida real. E eu voltei para casa dirigindo e tinha um trânsito muito grande, vim orando. Quando eu cheguei em casa, abri o computador e comecei a pesquisar. E aí eu comecei a procurar a cultura americana para minha área de trabalho. Então eu venho da área de tecnologia, eu fui gerente de projetos muitos anos em um banco, eu sabia como liderar, eu sabia como fazer e comecei a procurar, mas como é que eles olham isso? Aí, idioma, eu tinha que falar o inglês para uma entrevista, eu tinha que ter níveis de certificações profissionais que valem muito mais do que um diploma de universidade. Ou até mesmo da experiência, né? Aí eu tive que pegar a minha experiência, refazer o meu currículo, me refazer, primeiro, antes de eu refazer o meu currículo, me refazer como eu me enxergava, porque como é que eu tô me enxergando? Quem é o profissional que eu sou? A minha autoimagem. Então, primeiro eu refiz a minha autoimagem com a ajuda do Espírito Santo para me ajudar. Aí quais são os meus gaps? Onde tá faltando em mim? Aí eu falei, peraí, tá faltando uma certificação, tá faltando alguém que ateste o que eu fiz. O idioma a essa altura? O idioma tava bom. A essa altura já você levou 2017, eu levei 2 anos, 2014, porque 2015... você foi trabalhar, você foi pro braçal... Eu sofri muito com o idioma. 14 e 15. O que destravou meu idioma foi o Uber, assim, até fazendo propaganda aqui. Como eu dirigia muitas horas numa fase, eu tinha muita gente. Então, para quem tá aí querendo aprender inglês, quer uma dica, tô doido para destravar, idioma, ele é tempo de exposição. Uma criança, ela aprende a falar um idioma sem nunca pegar um caderno. Sim, a primeira coisa que ela aprende, de inglês, então te enchendo de caderno pra você aprender verbo to be, corre milhas, começa a correr e foge, porque tá errado. A criança, ela começa a balbuciar palavras, aprende palavras, aí faz frases e, por último, depois lá na frente, ela vai aprender a conjugar o verbo. Então, isso aconteceu comigo. Eu fui pro Uber, com certeza absoluta, gente. As 100 primeiras corridas, alguém me dava bom dia, como você tá, eu respondia sobre o universo. Falava assim, o pior... Você oferecia um almoço pra ele. O pior Uber driver da história. Eu tenho certeza, assim, pegar meu review, certeza é o pior da história. Mas eu lembro
que no meu processo cognitivo de aprender o idioma, eu lembro exatamente o dia que eu parei de traduzir. Então, como é que é o nosso processo? Você começou a pensar o inglês. Como é que é o processo normal quando você tá fazendo esse processo certo, né? É pegar livro, é ficar, conversar o tempo inteiro, ouvir o tempo inteiro, ser exposto o tempo inteiro. Então, eu lembro que eu ouvia o que as pessoas falavam no carro, eu traduzia para o português, fazia uma resposta em português e falava, traduzia para o inglês e mandava em inglês. Então era uma pergunta que a pessoa falava, hey, how are you? I'm good. Então tinha aquele delay, sabe quando, tipo, dá aquela travada assim? O que você comeu hoje? Pasta. Então, tipo, tinha aquele... E aí eu lembro que eu tinha uma asiática no banco de trás, eu tinha uma BMW nessa época, tava no banco de trás. Aí eu falei assim, não tô traduzindo. Aí eu pedi licença pra ela no banco de trás, abri o vidro e comecei a gritar. Porque assim, gente... Foi quando virou a chave mesmo. É o clique. E aí, quando esse clique acontece, você começa a absorver as palavras. Então, você não precisa se esforçar pra aprender as palavras. Mas você precisa entender essa dinâmica. Muito louco isso. É animal. É assim, foi uma experiência maravilhosa esse assunto. Mas voltando lá... Aí depois que eu reconstruí a minha imagem, que eu comecei a ver os gaps, eu percebi como é que o mercado procura esses profissionais. Então eu comecei a entender que o profissional de tecnologia, ele tem que ter o idioma em primeiro lugar, porque ninguém vai perguntar se você tem o TOEFL. O TOEFL. Ninguém vai perguntar. Ele vai chegar para falar, hey, o que você sabe fazer em inglês? Me fala aí qual o código, te dá um problema, resolve o código para mim. Então, primeiro, ele vai saber se você sabe resolver. Segundo, ele vai saber quem é que te atesta que você fez. Então, as certificações, elas têm um peso muito maior do que um diploma universitário. Então, em 2 anos na minha vida, eu estudei que nem um mendigo pedinte da Praça da Sé com fome. Eu devorava livro, eu fiz 9 certificações em 2 anos. Então, assim, eu saí, comecei a consumir, e aí foi quando eu comecei a achar um emprego na minha área, uma posição júnior. Foi aí que começou a virar a chave da questão de você ter o sucesso profissional. A Havaiana da humildade, com aquele... Sabe quando você pega o preguinho na pontinha? Foi assim, aí comecei com um salário baixo, aí fiz outro curso, aí tirei outra certificação, aí depois eu fui para uma certificação mais difícil, tirei o PMP, que é a certificação para profissionais de projetos do mundo inteiro, e depois eu fiz uma pós-graduação em Harvard. Então, assim, eu fui entendendo o que o mercado queria, como é que era a cultura voltada para o meu mercado de trabalho e fui me adaptando passo a passo. Me custou 3, 4 anos. Harvard era uma necessidade da sua área ou era também uma realização pessoal? Porque você podia ir para outra escola, para outra universidade. Não, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei o peso do nome. É uma pergunta assim, eu quero saber o Douglas. Não, mas eu quero saber o Douglas. Porque eu vi no seu escritório, na sua casa... Nas vezes que eu estive lá, os diplomas de Harvard. E por ser seu amigo, eu sinto orgulho só de estar lá. Gente, é assim... Só de ver na parede. Conta a sua visão disso. Não, deixa eu falar assim, gente. De verdade. Marmitão de Itaquera tem o diploma de Harvard, velho. Não, mas... Jardim Redil. Sacanagem. Jardim Redil. Lotação predinhos, né? Predinho via planalto. 3606 na porta. Na porta. Então, assim, pra mim, é óbvio que é uma realização. Foi caro pra caramba. Deixei 2 rins e um pedaço do coração lá. Custo de uma formação. É caro. Mas assim, é um investimento, né, Eu fiz 5 cadeiras nessa pós. É uma pós voltada pra gestão de projetos e negócios. Então, eu tenho uma pós-graduação em gestão de projetos e negócios, e gestão de negócios. Eu fiz 5 cadeiras que me valem como um minor, que eles chamam que é um curso de entrada da Harvard, que para mim já é mais do que o meu sonho poderia alcançar um dia. Legal. E é $20 mil por cadeira. Eu fiz 5 cadeiras. Uau. Então, assim, é caro. Respeito o menino, né? Respeito o bigode grosso. É caro, mas o que eu quero dizer não é pelo valor financeiro. É porque eu sei que o Espírito Santo, naquele dia que eu chorei, que eu me ajoelhei e me coloquei na mão dele, ele me guiou. É ali que ativou, né? Foi o clique que eu precisava para entender assim, pera um pouquinho, às vezes a gente tá sofrendo, às vezes você tá em casa assistindo esse podcast, tá sofrendo, tá passando uma situação super difícil e tá faltando uma única coisa, você se render à vontade. Porque a hora que você se põe e fala assim, Senhor, eu já tentei, eu fiz tudo, eu sei que eu tentei. E eu sou o cara, Anderson, Rodrigo, se você me chamar na sua casa pra gente fazer um hot dog, eu vou fazer o melhor hot dog que vocês vão comer. Porque é meu isso. Você fala pra mim, Doug, passa essa camisa pra mim. Eu não sei passar, eu odeio passar. Mas eu vou passar com a extrema excelência. Com maestria, né? Porque é o jeito que eu aprendi a fazer. Agora,
Quando você coloca tudo que você tem na mão do Espírito Santo e fala, me ajuda, ele vai te guiar. Aí vem, eu tenho que saber me colocar na cultura, eu tenho que saber me posicionar, eu tenho que saber buscar, eu tenho que... Mas olha só, o que eu quero te dizer é o seguinte, o que eu quero te perguntar é o seguinte. Existem coisas na sua vida que você precisa fazer cursos, certificações, coisas que você precisa fazer para ter um lugar melhor ao sol. Mas tem outras coisas que você faz por uma realização pessoal e para te motivar e para você mesmo reconhecer quem você é. Sim. Eu digo isso o seguinte... Autoimagem. Autoimagem. Eu digo isso o seguinte. Por exemplo, eu fiz um mestrado. O mestrado, no meu ponto de vista profissional, não mudou nada na minha vida. Zero. Eu tenho o mesmo negócio, eu faço a mesma coisa. Só que para mim, fazer aquele mestrado... mudava o degrau em que eu estava pra mim, aos meus olhos. É isso que eu tô falando. Harvard, não. Vou responder. Eu tô ganhando mais que eu tô em Harvard. Não, eu fui pra Harvard porque agora eu sei do que eu sou capaz. Eu ganho mais porque eu sou um profissional certificado por Harvard. Por Harvard. Claro, mas e que isso gerou em você? Realização. Você acha que você mudou? Você mudou? Muda porque a Harvard, ela é uma universidade que ela muda o jeito de você pensar. Por que ela muda o jeito que você pensar? Como são as nossas universidades, os cursos? Cara, eu fiz ex-MBA daqui. Nossa, Se vocês olharem no meu LinkedIn, tem vários cursos lá. Eu estudo, gente. Porque, assim, não nasci ao som, ao mar, à luz do céu profundo. Não aconteceu. Então, eu estudei pra caramba. Eu ralei muito mesmo. Nós viemos do mesmo quarteirão, né? Sim, do os mesmo três. quadrante. Do mesmo quadrante. Então, vocês sabem de onde. Eu estudei no Brigadeiro. Então, Brigadeiro Haroldo Veloso. Então, vocês sabem. Filhos do Brigadeiro. Filhos do Brigadeiro. Então, assim, eu estudei muito. Mas a gente aprende muito a passar em prova, né? Então, a gente aprende que existe um conteúdo A passar ali também, né? Com 5,5, né? Desenho técnico na engenharia eu passei com 4,99. Olha isso. Eu passei porque passou. Mas então, a gente aprende a absorver um conteúdo para passar numa prova, certo? A Harvard não é isso, gente. E assim, eu posso dizer pra vocês É outra mentalidade, não, outra postura. Assim, eu sentava na cadeira, e foi na época da pandemia, e era a aula, apareciam todos os alunos e entrava o professor. A gente não sabia quem ia ministrar a aula do dia, então foi 1 ano e meio fazendo esse processo. Eu deveria estar uma vez por mês lá no campus, mas como estava na pandemia, eu fiz quase 100% online, fui 2 vezes só no campus. Então entrava o professor. Quando entrava o professor, que é um dos nomes grandes da Harvard, que deu aula para vários presidentes, inclusive, ele fala assim, não, hoje nós vamos estudar o caso de uso da Google. Tô trazendo aqui para vocês o vice-presidente da área de tecnologia do Google. Nossa. Aí abri a tela, é do vice-presidente do cara da Google. Você é maluco. Não, hoje nós vamos aprender como é que você... Aí o cara do... É barato o curso, não, Aí o cara do Google entrava e falava assim, gente, olha... Ele falava assim, gente, olha, hoje nós vamos olhar pelo aspecto que a Google tava passando uma crise, assim, assado. Esse é do cenário de mercado. A Google. Esse é do mercado, a gente precisava se reposicionar. Esse é do cenário que nós tínhamos. Então, esses foram as ferramentas que nós usamos e tudo. Então, é caso de uso, é caso de verdade. Ó, um outro. Entrou o cara da HP. Entrou o presidente global da HP para falar com a gente, assim, 20 marmitões lá no vídeo, lá o brasileiro, assim, lá, e óbvio, o itaquerense lá, né? E assim, e você tinha quando terminava a cadeira ali, você tinha o que eles chamam de round table. Então, todo mundo tinha a oportunidade de fazer pergunta pra esses caras. Então, você podia falar assim, cara, você tá com o presidente da HP, o que você vai perguntar pra ele? Como é que eu troco o cartucho da HP? Por que a série 690 não dá manutenção? Como é que eu troco o cartucho e fica falhando? Cara, é maravilhoso, velho. Limpeza de cabeçote. Limpeza de cabeçote da HP. É maravilhoso. A gente falou com... a gente teve aula de logística com o cara da Zara. Então entrou o diretor de logística da Zara para ensinar a gente como você gerenciar logística. Entrou, assim, então, nossa, só gênio. Só pessoas absurdamente fora da curva. E lá a gente não tava para pegar uma apostila, obviamente tinha, né? Eu fiz contabilidade na Harvard, cara. Mas entrava o cara da maior consultoria de contabilidade para falar assim, ó, casos que acontecem na vida real, ó, você vai lançar um passivo aqui, vai cair ali, a conta vai dar errado, você tem que ajustar. Aí é diferente o jeito. É diferente fazer 2x4 do Haroldo Veloso mesmo. Óbvio que é muito legal você ter um diploma lá no meu escritório e eu ponho com, assim, glória a Deus pelo diploma que tá no meu mas por trás dele... Mas por trás dele tem uma mudança de jeito. Então hoje quando eu sento com um empresário, com alguém que pede uma consultoria, que eu vou ajudar a construir uma conta digital,
é diferente. Eu vou entrar e falar assim, pera um pouquinho, como é que você faz esse processo? Como é que você alinha o processo? Quem que você tá conectado por trás? Quem que são os players? Você aprende até a perguntar, né? Isso. E faz toda a diferença, entendeu? Então, respondendo, obviamente, porque nos Estados Unidos a gente ganha por hora de trabalho. Então, eu não tenho CLT, eu não tenho... Se eu for mandado embora, não tem seguro-desemprego, não tem nada disso. Eu ganho pela minha hora, só que a minha hora hoje é cara. Isso aí. Porque eu entrego o valor na minha hora. Então, a empresa... Hoje eu trabalho, vocês sabem, eu posso falar aqui abertamente. Hoje eu sou funcionário do rato mais amado do mundo, eu trabalho para a Disney. E no processo de trabalhar na Disney, a Disney me paga muito bem. Porque ela sabe que no projeto que eu tô de inteligência artificial, ela sabe que eu vou entregar em 8 meses aquilo que ela me contratou para fazer. Sim. Eu não vou estar lá comendo hora ou comendo dinheiro dela. Não entendeu? é igual umas pessoas, né, que falam que vai entregar em 3 meses. A questão é essa. É outra cultura. Eu acho que essa é a questão. É outra cultura. Mas aí não tem como você não falar que o cara... Por que você olha para um lugar e você vê os caras bem-sucedidos, meu? Desculpa, essa questão da faculdade hoje, aqui na nossa nação hoje, a faculdade... Desculpa, meu, mas parece que tá pegando o pessoal para deixar eles mais idiota. Existe um motivo. Aí, sim, claro. Existe um propósito. Agora, que nem você tá falando, você estudou você fez um curso numa universidade renomadíssima que te colocou com homens que fazem a diferença e hoje você é um desses que faz a diferença. A questão, voltando pro cultural, olha só, ele falou aqui, eu não tenho 13º, eu não tenho seguro-desemprego, eu não tenho fundo de garantia, eu não tenho nada disso. Mas ele tem uma hora que vale muito. A minha hora é cara. Eu tenho uma hora que vale muito. E aí, eu não tô nem aí pro meu 13º. Você tá preocupado? Não, zero. Zero? Você tá preocupado que você queria ter uma CLT? Seguro-desemprego? Não, nem sei. Nem sabe, nem quer. E por que ele não quer? Porque o Douglas que saiu daqui... Que era do banco lá, os 15 anos de banco. Não é o mesmo Douglas. Eu já tive na casa do Douglas algumas vezes. Inclusive, fico hospedado lá de vez em quando. Por favor. Só eu que não fui ainda. Mas assim... Tá com ciúmes. Mas uma coisa assim, é extraordinário. O Douglas, eu conheço um pouco da história de vida dele. E assim, o que você construiu nos Estados Unidos, no tempo que você construiu... Em 10 anos. Não. Não, é verdade. Eu tô falando agora. 2022 pra frente. 2022 pra frente. Teve um restart aí. O que você construiu em 2 anos e meio, 3 anos, 2022, 2023, 2024... É diferente. Cara, é impossível, sobre os olhos naturais... Fazer? É impossível. É impossível. Aqui ou lá. É impossível. Por isso que é importante. Aqui menos ainda. Não, aqui você não faria. Aqui você não faria. Não. Então, assim, hoje eu tenho o privilégio de ter a guarda do meu filho. Então, assim, eu costumo dizer que as nossas decisões, elas impactam gerações. Então, entender que nós somos seres geracionais faz mudar a chave. Então, o que eu queria deixar, assim, um recado existe algo dentro de você que é geracional, que vai mudar gerações. Bom. Então, eu poderia ser um cara que estaria hoje lá na obra, e nada contra a obra, gente. Eu amo, tenho amigos, continuo. Construção civil, né? E outra parte cultural é assim, eu faço a minha própria comida, eu arrumo a minha própria roupa, eu limpo a minha própria casa, eu conserto a minha própria casa, porque a cultura americana é diferente, você não tem a pessoa o tempo todo te servindo ali, não. Tá? A gente constrói e faz o que é nosso mesmo. Até porque a mão de obra lá é cara. Caríssimo. A coisa vale pouco, a pessoa vale muito. A pessoa vale muito. Aqui é o contrário. Mas se a gente entender que se eu mudo a chave em mim, vai mudar as próximas gerações, eu passo a ser mais responsável com o meu status atual. Então, é muito importante quem está ouvindo a gente, escutando aí, assumam a responsabilidade de render o futuro da sua vida e da sua família e das gerações seguintes para o Espírito Santo, porque com certeza ele vai te ajudar a chegar num outro lugar. Eu sei que aqui a gente temos 3 famílias que têm a sua geração totalmente mudada por conta de atitudes de guardiões da palavra, que guardaram a palavra e falaram, não, a minha geração, eu sei que as minhas gerações futuras vão ter um futuro muito diferente daquilo que eu tive, porque eu me posicionei. Então, nós somos seres geracionais. Legal. Que não podemos fugir dessa responsabilidade. É aquela história, né? Se você falando disso, me lembrei. O tolo, ele planeja o final de semana, né?
Nós temos que olhar... Aí eu achei que o sábio planejava os 10 anos. Não, agora aprendendo com o Douglas aqui, eu tenho que planejar as gerações. Gerações. Vai além, né? Vai, porque... Vai além. Eu brinco com os meninos que eu falo assim, na nossa mesa sentarão os próximos presidentes, sentarão os próximos deputados, sentarão os próximos vereadores, sentarão os próximos professores. Nas nossas mesas sentarão os próximos médicos, sentarão as pessoas que escreverão as leis. Sim. Então é na nossa mesa. Os próximos generais, os guardiões e os generais estão sentando hoje na nossa mesa. Então o Rô trouxe aqui um assunto que foi assim, pregue o tempo inteiro e às vezes use a palavra. Sim. A gente tem que usar o nosso tempo em ser intencional pensando nas gerações. Se eu não pensar nisso, a minha vida não tem propósito. A gente vive uma vida... É porque você não tem legado, né? Você não deixa legado nenhum. Não tem legado. Nossa, tá gostoso. Deixa eu fazer outra pergunta pra você aqui. Quanto tempo a gente tem? Já vou virar abóbora. 25? Ah, ok. Deixa eu te fazer outra pergunta. Pegando dentro dessa linha, qual o conselho que você daria para alguém que está tentando se adaptar na nação e nessa nova cultura, no ambiente de trabalho, na vida pessoal? Qual o conselho que você daria como alguém que está lá vivendo isso? Muito excelente pergunta. Primeiro, muito cuidado com quem você se relaciona. Acho que tudo parte do relacionamento que eu tenho. Eu vejo muito coach falando que você é a média das 5 pessoas com quem você convive e usam isso algumas vezes até distorcido. Mas, primeira coisa, cuide das suas amizades. Porque é impossível você viver com gato e ser leão. É impossível. Cuide das suas amizades. E, principalmente quando você está fora do seu habitat natural, muitas vezes a gente quer vestir roupas que não são nossas. Então, muito cuidado. A amizade... ela vai te roubar o que você tem de mais precioso fora da sua terra, que é o seu tempo. Uau. Então, o mais precioso que eu tenho hoje é o meu tempo. E esse eu não negocio com quem não tem que estar comigo. Cuide das suas amizades, é a primeira coisa. Quer crescer? Esteja do lado de pessoas que sejam melhores que você. Se relacione e esteja se envolvendo ativamente com pessoas que sejam melhores que você. É o primeiro conselho que eu daria. O segundo conselho é: estabeleça quais são seus padrões de fé, de valores pessoais, de família, para que você consiga estabelecer isso na cultura de lá. Então, seja Estados Unidos, seja Canadá, seja Chile. Eu tenho amigos em várias nações e todos eles são muito felizes nas decisões, no Panamá, na Espanha. Então, entenda como a sua família vai se posicionar lá dentro. Então, a Espanha tem um jeito mais socialista, o Chile tem um pouco mais capitalista, Canadá já é um pouco mais socialista, então você tem que saber aonde você está. Entenda a dinâmica, como é que a mesa funciona. Você está se envolvendo ali. Entenda como é que a mesa funciona, senão você vai sofrer e vai perder muito tempo. Eu perdi muito tempo, porque ninguém me ensinou isso. Eu cheguei e aprendi sozinho. Outra coisa, queria confessar algo. Posso confessar? Deve, Momento vamos confissão. lá. Momento confissão. Momento confissão. Você vai dar corte desse aqui? É engraçado que nós somos, às vezes, revestidos de um preconceito acerca daquilo que nós não conhecemos. Às vezes algo que você não gosta, não aceita, é porque você não entende. É porque você não viu de perto. Por que eu tô dizendo isso? Já tô me defendendo como bom advogado. Eu sempre pensei o seguinte: qual o sentido de eu ser um missionário nos Estados Unidos da América? Uau. Uhum. E eu sempre tive até um olhar um pouco crítico, como um bom juiz que eu sou, né? Olhando para o cara quer fazer... Vai pra África. Vai pra África, pô. Vai pra Moçambique. Aqui todo vai mundo pra Venezuela. Vai pra Venezuela. Aí, Cuba. Aí, nas minhas diversas idas para os Estados Unidos, eu comecei a entender um pouquinho melhor a cultura, comecei a entender um pouquinho melhor as coisas. E eu vi um cara que foi para os Estados Unidos, e esse cara deve ter ouvido muito isso, que é o pastor André Valadão. Ele tá passando... Quantas vezes eu acho que não disseram para ele? Pô, Orlando, cara, tá de sacanagem, tá de brinco. Aí é fácil, né? Mas não é, não. E aí você vê a grandeza do trabalho que ele tá fazendo lá. E eu tô usando um exemplo, eu poderia usar... Outros. Eu tô usando um exemplo que fique talvez bem claro, bem caricato para quem tá assistindo a gente. E, cara, é fantástico o que esses caras estão fazendo lá. Maravilhoso. Essencial o que esses caras estão fazendo lá.
Então hoje você fala pra mim assim, cara, pô, você vai fazer missão na América? Porque tem gente precisando. Muita. Você vai fazer missão no Canadá? Sim. Tem campo. Ah, mas eu posso fazer em Moçambique? Claro, também tem. Também. Em todo lugar da Terra. Você pode pegar a Coreia do Sul, altamente cristã, altamente evangelizada. Tenho certeza que há lugares lá em que o seu dom pode entrar e fazer a diferença. Sim. Existem pessoas prósperas na África e existem miseráveis na América. Sim. É verdade. Mas existe isso. Você já ouviu essa, né? Muito, Missionário na muito, América. Tá de sacanagem? Ah, eu já ouvi de tudo. Na Europa. Eu já ouvi que... Eu fui lá, ó. Eu ministrei na Europa, cara. Portugal, Tem vai. espaço? Mas os lugares que eu fui, os gravatinhos não querem ir. Não. Porque não dá like. É o que eu falei. Eu fui ministrar no meio dos ciganos. Não, eu acho que tem espaço. Mas tem. Se você tem propósito... É um povo totalmente marginalizado em Portugal. Eu acho um dos aspectos culturais que a gente às vezes esquece é que existe um domínio espiritual territorial. Sim. Então, as potestades com que a gente lida no Brasil são muito diferentes das potestades que a gente lida na América, que também são diferentes da Europa. Então, quando você começa... Quando passa... Porque assim, você chega num outro lugar, por 6 meses você tá de férias. Não adianta você imaginar que você vai ter cultura alguma em 6 meses. Não vai acontecer. Claro. Você tá naquele sentimento de férias, você ainda tem os seus vícios naturais e tá vindo. Quando você assenta e começa a entender como o tabuleiro tá posto, você vai ver que a cultura ela também tem uma grande influência espiritual da potestade que está sentada naquela nação. Então, um aspecto muito importante de monitoreio para as pessoas que estão é entender o que está regendo aqui. Debaixo de qual influência eu tô? Porque a gente pode sair debaixo dessa autoridade e reinar acima. Sim. Mas se você não sabe quem você não conhece o seu inimigo, você não tá lutando contra Deixa eu só nada. pegar um gancho aqui que você tá falando sobre a questão de distração. Vamos para essa questão que você falou da cultura, dos principados. Uhum. Você comentou comigo lá, eu queria que você falasse pro pessoal ouvir isso aqui, isso é muito importante. Você disse que a América é um baita lugar para estar morando, para estar vivendo, beleza, ok. Uhum. Mas para quem vai lá com um propósito lá, se ele não acordar, ele é pego pela distração fácil. Você falou sobre, assim, Isso, muito bom. exemplos que, assim, queridos, ele vai falar aqui agora, melhor, ele é o nosso convidado, mas eu achei interessante que ele falou, se você quiser fazer um passeio, se você quiser fazer alguma coisa todos os dias, tem um para cada dia. 330 dias. 330, você não repete Não repete. Fala um pouco pra eles disso aí. Pegando isso aqui, esse é o gancho. Porque quando você vai, por exemplo, você tá indo pra América pra trabalho e pra exercer um ministério. Então, qual que é a direção que você falou? Chegou uma hora que você teve que pôr o pé no chão. Sim. Porque senão, tudo que você faz é só distração. Aí você se perde do propósito. O que você poderia falar para eles sobre... Fala sobre essa questão aí da distração e como que a pessoa pode se posicionar para ficar firme no propósito. Bom, eu moro em Orlando, na Flórida, acho que é o lugar mais conhecido do planeta Terra. A gente recebe 120 milhões de turistas todos os anos. Nós somos uma nada população... na Terra parecido. Nada. Não, nada. Não, e detalhe, você trabalha para Disney, né? Trabalho para a maior empresa de entretenimento do mundo, né? O rato mais amado do mundo. Dentro desses 120 milhões, 100 milhões são o próprio americanos que se movem e visitam lá. Só título de curiosidade, só 30% dos americanos têm passaporte. 70% dos americanos não saem do país. Eles passam, nascem, envelhecem e morrem dentro dos Estados Unidos. Então eles não saem do país. Não tem passaporte? Não tem nem passaporte. É uma estatística pública. Você tem 50 estados, 49 além do seu. No estado da Flórida, existe hoje registrado no governo. Você pode ir lá, visitflorida.com e checar o que eu tô falando. .com, traduzindo. Fala de novo devagar, porque a gente ainda tá Itaquera, cara. visitflorida.com. Isso, melhor. Agora traduziu. .com. Você pode checar a informação. Então, existem registradas 330 atrações diárias. Então, ou seja, você consegue estar entretido 330 dias corridos sem repetir uma atração. Então, eles fazem uma estatística que uma pessoa normal
visita a Flórida por 30 dias, ela tem aí pelo menos 12 anos de visitas. Só que as atrações, elas se mudam. Então, o sistema Deus. que tá ali, ele faz com que você, sempre que volte, você tenha uma outra atração para visitar. Então, Você não repete, só se não você repete, quiser. Só se você quiser. Tá? Então, quem acha Meu Deus. que a Flórida se resume aos 6 parques da Disney, aos 2 da Universal... Não, tem muita coisa. Não mesmo. não mesmo. Tem muita Não coisa. O Rodrigo já foi algumas vezes. Agora- Você já repetiu alguma coisa lá? Ah, eu Ou acho que eu você não repetiu repeti. porque você quis? Não, se eu repetir foi porque quis, mas nem me lembro. É, Cada vez que eu vou lá, eu descubro um lugar novo. Muita coisa. E aí? É muita coisa. Continua. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que a gente vive uma época onde o diabo descobriu que ele não precisa matar ninguém. Ele não Não. precisa te matar. Ele não precisa te destruir. Ele só precisa te entreter. Distrair. Ele só precisa te distrair. Se ele te distrair, é Acabou. suficiente para acabar com a tua vida. Então, no Brasil, eu vejo muito claramente um princípio de corrupção enraizado, uma prostituição enraizada, um toma lá da cá enraizado. Nos Estados Unidos, você não vai perceber isso. Porque é diferente. Então, quando você chega nos Estados Unidos, o que você vai ver? Você vai ver uma terra bonita, uma grama bem cuidada, umas casas que não tem portão, umas casas bonitas, imponentes, A uma grama é rua mais limpinha, a grama é mais... A grama É mais É mais verde, não é o força céu de... é mais bonito, a grama é mais... Dizem que fato. parece que o céu Quem até mais falar baixo. que não é mentira. É. Mas é verdade. Parece que o céu é mais baixo. Só que o que acontece? Isso tem um preço. É. E é isso que as pessoas não entendem. Qual é o preço do que a América oferece? É o teu tempo. Ele não quer nada seu. Ele não, Ele quer o teu ele não quer tempo. destruir você, ele só quer o seu tempo. Então, E esse é um principado. obviamente que se você pegar, se eu te der as características, facilmente vocês vão identificar. Qual o reino, qual o domínio aonde a terra era bonita, a terra era próspera, a fruta era boa, tinha um rio enorme que atravessava. Egito. É o princípio do Egito. É a mesma coisa que a gente vive nos Estados Unidos. Então, o que vai acontecer com você que está, principalmente nos Estados Unidos, Canadá, aquela região? Você vai estar sempre muito ocupado, você não vai ver os seus dias passando, você vai dormir, acordar e acabou o ano. Por quê? Porque o inimigo, ele não quer te destruir, ele quer te manter... Consumir o teu Ele tempo. quer te manter ali trocando tempo de vida pela comodidade, pelo conforto. Faraó tá lá. Faraó tá lá te oferecendo Pelo tudo que você consumo. precisa, pelo consumo. Roupa tá disponível, gente. Tá disponível. Não é impossível uma roupa boa, um tênis bom, uma casa boa, um carro bom. Gente, Corolla é carro de babá. Eu tô falando de um país onde Corolla Então é eu um ando da de carro de babá. Corolla é um carro de babá. Eu não tô de sacanagem. Sim. Cara, o Civic é te entrega de Corolla zero. Zero. Não, a faxineira que vai uma vez... Porque assim, a gente não tem dinheiro pra ter faxineira sempre, né? Sim. Então você tem que ter uma faxineira a cada 2 semanas, 3 semanas. A faxineira chega de X5 na minha casa. Ó, Esse é o país que eu tô falando pra vocês. Mas essa faxineira, ela faz 4 faxinas por dia, 6 dias na semana, descansa um dia. A vida dela é essa. Então, se você... mas ela chega a ter qualidade de vida pra usufruir isso? É isso que eu tô dizendo. Se não tomar cuidado, a O distração que é engole a ela. qualidade de vida, entendeu? É. Entendeu, Anderson? A questão toda é o que você entende de qualidade de vida. Qualidade de vida é você andar de roupa bonita, andar num carro bom Num carro e morar bom. bem? Você vai ter. É a qualidade Agora, de vida. E o tempo com a sua família? E os seus filhos? Pra mim, qualidade de vida é ter tempo com a minha família, com meus amigos. Cada Isso um tem pra o mim. seu conceito de qualidade, né? Então, essa é a minha dica. Tomem muito cuidado com a ambição e a ganância e a concupiscência do mundo. Porque lá isso é acessível e é infinito. Então, hoje você está satisfeito. Hoje você está satisfeito em usar Calvin Klein, usar Hugo Boss. Mas você quer usar Prada. Aí quando você está usando Prada, a Prada já não te satisfaz Aí mais. você quer Aí você quer o próximo, e o próximo, aí Givenchy, e não sei o quê. E é infinito. É infinito. E engraçado que tá disponível, né? E tá disponível. Você consegue, você esticar a mão, Qualquer você pessoa. pega. Ó, gente, qualquer pessoa pode andar de Rolex. Um trabalhador da construção pode andar de Rolex. Esse é o país que a gente tá falando. Sim. Agora, você vai trocar horas da sua vida Pra manter isso? pra ter o seu Rolex. Aí é a pergunta: o que Deus tem pra sua vida? Esse que é o propósito que eu creio que eu vejo que muitos se perdem, né? É. Muitos que falam, não, tô indo pra lá. Eu tenho conhecidos que conversaram comigo, eu ligo pro cara hoje e falo, então, né, meu, eu tô trabalhando, algumas coisas mudaram e tal. Perdeu o propósito, porque esse principado, além do Egito, é o Mamon, né? O Mamon, mais do que o dinheiro, ele também trabalha na questão do tempo. E o que a Bíblia fala pra gente? Que nós estamos acima dos principados e principados. potestades. Você tem que mapear, talvez no país que você tá assistindo a gente é diferente.
É outra potência, mas você tem que mapear pra saber acima de quem você tá. Porque quem não sabe... Quem não sabe, né? Quem não sabe... Tá de baixo. Ou tá de baixo. E se você não sabe disso, se você não tá de sabe, baixo. tem estratégia, gente. Nós somos seres geracionais e intencionais. Seres geracionais e intencionais. A gente tem intenção no que a gente faz. Eu tenho que ter intenção. Se eu não tiver intenção... Ao longo da minha jornada, assim, como homem, como pai, como marido, como filho, eu conquistei algumas coisas. Eu conquistei títulos acadêmicos, eu conquistei posição financeira, eu conquistei algumas coisas. E eu acho que eu tô chegando nos 40 e você começa a refletir de outra forma na vida. Vocês já chegaram, então os dois aqui são mais velhos que eu. Ai. Mas por que eu tô A nossa dizendo vida isso? acabou de começar. Começa aos 40, né? Não, a sua já começou faz um tempo, então. Mas o que acontece? Por que eu tô dizendo isso? Você começa a entender que a coisa já não vale mais tanto. De verdade, hoje eu fico olhando, eu falo, cara, eu acho que eu não precisava disso. Olha, com certeza eu não precisava daquilo. Olha, com certeza eu não precisava daquilo lá. E aí você começa a ver que a coisa não é mais tão importante. Mas Hoje, se você falar pra mim assim, Rodrigo, qual foi a sua maior experiência nos Estados Unidos? De todas. De todas. A coisa mais legal que você fez nos Estados Unidos. A coisa mais legal que eu fiz nos Estados Unidos. qual foi? Eu fui numa praia. Foi em Siesta aqui? Não lembro. Acho que foi. Eu fui em alguma praia com os meus filhos, com a minha família. E a gente pegou um quiosque Isso que eu falo. e fez um churrasco. Olha que Tranquilo delícia. em relação à segurança. Não foi na Disney, não foi nada disso. Mas foi ter a liberdade de ir num parque público, num parque ali na beira da praia e fazer. Então, Que chega delícia, um momento... Mas isso você tem que se libertar dessa coisa. Por quê? Porque o gostoso pra todo mundo é ir consumir, é ir no outlet. O outlet era onde me deixava com mais raiva. O parque da Disney, eu não vou, eu evito ir. Eu acho que eu vou na Universal uma vez lá e não vou porque eu não gosto. Eu acho que anda demais e cansa demais, não me atrai. Mas eu amo estar com a minha família, com os meus filhos e comer e fazer um churrasco pra eles aí. Então, é isso que eu acho que o Douglas tá falando. Só que eu confesso que eu ainda me sinto preso no consumismo. Eu acho que eu tô num processo de buscar essa libertação. Mas existem gatilhos que são acionados através dos nossos sensores. Então, quando você chega lá e você vê, cara, você vai andar numa rua que você não consegue contar a quantidade de marcas de carros diferentes que tem lá. Então, aí você vê todo mundo muito bem vestido, todo mundo tendo acesso. Então, o gatilho é acionado. Por isso que eu sempre trago esse pensamento. Gente, cuidado, cuidado, porque isso tem um custo. O custo é o seu tempo. E você pode perder a tua eternidade com isso também. Pode perder. Você põe em risco. Ou ainda que não perca a eternidade, Anderson, Mas você perde o propósito. Deus colocou vidas. A nossa referência são vidas. Sim. Então Deus colocou vidas sobre a sua responsabilidade, sobre a responsabilidade do Rô, sobre a minha responsabilidade. Eu vou dar contas dessas vidas. Então, se eu não tiver essa responsabilidade de cuidar das vidas que Deus colocou na minha mão, o entretenimento tá fácil, entendeu? Sim. E isso tá chegou no Brasil. Gente, nós estamos num país que a pessoa mora numa favela e tem um iPhone. Quem diria isso 30 anos atrás? Quem diria que 30 anos atrás a pessoa moraria numa favela, andaria de ônibus, metrô, trem lotado, linha vermelha, em pé, dormia em pé na linha vermelha. Tem um iPhone 15. Mas tem um iPhone 15. Então, assim, o entretenimento chegou para todo mundo. É uma estratégia mesmo. O consumismo, né? É uma estratégia, entendeu? Uhum. Agora, eu queria também trazer um outro ponto legal para quem tá falando de cultura, de mudança, dessas coisas, que é como é que nós nos posicionamos frente a isso. É um assunto que acho que cabe até um outro dia, trazer mais convidados para falar. Por quê? Porque a forma como a gente se relaciona, principalmente dentro da igreja, ou nos nossos meios, também influencia muito isso. Uhum. A gente tem transformado as nossas oportunidades em trazer uma postura, um jeito de viver diferente, mais do mesmo. Então, se a gente não tiver esse cuidado e esse carinho
das igrejas que a gente tá, dos lugares que a gente tem frequentado, das mesas que a gente senta, de trazer as coisas à luz, a gente tá se submetendo a esse meio que a gente tá. Então, eu acho que vale a pena um outro momento a gente trazer esse tema, porque Legal. é muito legal, é muito legal. É isso aí, acho que a gente terminou, né? Estamos chegando no final? Estamos chegando. 5 minutos? Então, agora chegou aquele momento de você pedir a oferta, você faz o dízimo. Mas, olha, brincadeiras à parte, o propósito desse podcast Guardiões da Palavra, quando Deus me deu a revelação dele, que eu conversei com o Rô, por isso que eu falo que isso é nosso. Eu não concordo com a minha presença, mas tudo bem. É trazer isso. O que é Guardiões da Palavra? A partir do momento que a palavra está em você, não importa o lugar que você está vivendo, aonde você está vivendo, o que você está fazendo. Se a palavra está em você, você vai ser blindado disso. A gente falou aqui sobre distrações, a gente falou sobre propósito, a gente falou sobre faculdade, sobre estudo, sobre altos e baixos. Que bate-papo bom. E você, Douglas, você experimentou viver um alto nível dentro da sua vida profissional, tipo, eu tô realizado no banco 15 anos, top, trabalhando com investimento, mano, que nada, vou engolir como é que é o nome daquela avenida lá da Nova York lá? Times Square. A Times Square. Quando chegar lá, os caras ainda vão pôr tapete vermelho pra mim. Aí você viu... Aí você viu que você é você olhou e falou, uma areinha no meio do deserto. Essa oscilação, você tem que ter uma saúde emocional. Muito você forte, tem que estar com um emocional bem equilibrado. A gente fala disso de... Lembrei do negócio. O que você lembrou? Fala aí. Não, perguntaram hoje pra mim, você já foi no psicólogo e tal? Você faz algum acompanhamento? Eu falei, não, mas você já fez? Eu falei, nunca. Eu falei, então você é bom mesmo da cabeça. Até agora eu tô tentando entender se foi um elogio. Foi um elogio ou se foi uma ofensa, ou uma preocupação, né? Tipo... Na hora de você procurar. Então essa questão de você... A palavra estando em nós, não importa o lugar ou a maneira que você vai estar vivendo, ele sempre vai ativar o teu destino dentro da palavra. Que é o que você disse. Um dia você está ajoelhado, um sol escaldante, você fala, Jesus amado, eu saí de trás de um ar-condicionado, num banco, eu tô aqui hoje batendo pedra na América. Tá, qual é a vantagem disso? Nós os frutos hoje. Aí você olha e fala, isso daí ativou uma palavra em você de destino. Aí você falou, pô, peraí, não... Então, peraí, aqui funciona também. Aí você foi atrás, buscou, e as informações que você trouxe aqui, a sua experiência, pena que foi pouco tempo, mas eu acho que bastante enriquecedor para aqueles que vão estar ouvindo. Legal. Porque você é um brasileiro itaquerense, com muito orgulho. Só o time com o oro, né? Mas tá bom. Não fala não, você não fala de time. Você, se eu posso zoar ele. O time tá tentando levar ele pro Corinthians, eu quero levar ele pro São Paulo, já falei pra ele, mas... São Paulo eu não vou porque eu tenho minha sexualidade bem definida. Eu também tenho, mas... Corinthians eu não vou porque eu sou contra qualquer tipo de usurpação da propriedade alheia. Então... Nossa, quantos preconceitos. Sendo um podcast cristão? Cristão? Gente, essa piada, ela é... Essa piada é isenta. Isso daí essa piada é isenta. É isenta. Não, é isenta. Então... Mas eu torço pro maior de todos. Porque a gente tem um país. Ai, meu Deus. Eu sou torcedor da Associação Portuguesa de Esportes. Você vai falar? Eu sou lusa do Canindé. E a gente tem um país que a gente chama de nós, Portugal. Nós somos o maior do mundo. Desculpa. A portuguesa é o maior do mundo, não adianta. Desculpa. A gente tem um país pra chamar de nosso, vocês não têm. Desculpa. Mas, boa noite. Boa noite, vamos terminar aqui. Então, assim, só para concluir, Douglas, obrigado por você ter participado com a gente. O que você trouxe aqui foi enriquecedor. Muito bom. Esclarece, né, Rô? Tipo assim, o cara, tô indo pra América. Mano, calma. Eu queria estar batendo mais 2 horas de papo aqui. Eu também. Podem marcar follow-ups. Vamos usar Isso, follow-ups. Né? Pode marcar outras sessões. A gente tem muito tema, tá, gente? Tem tema de documentação, tem tema de legalidade. Acho que tem uma polêmica grande sobre fronteiras. Isso é muito sério. Pode trazer... Essa questão, desculpa, só mas as pessoas querem fazer, elas usam a palavra de Deus e vai ilegal pra lá.
Tem, Isso- tem muito tema legal pra gente falar. É. Tem tema sobre educação dos filhos, tem tema sobre diferenças das escolas. Assim, a gente pode fazer uma pauta Você tá ativa com um sobre adolescente lá agora, que tá se adaptando agora na escola. Tem com- bastante tema pra falar, não só dos Estados Unidos. Acho que tem temas da palavra também que a gente pode trazer, com exemplos bem pautados Legal. de ambiente, de crescimento, tudo. Vou Sempre que marcar vocês mais quiserem, uma. tô aqui à disposição. Amo vocês, amo estar aqui. Douglas, Obrigado. deixa o seu, a gente vai deixar as suas redes sociais aí, como que Douglas te acha? Anjos é fácil me achar. Douglas Anjos Instagram, Douglas Anjos Facebook, Douglas Anjos. Tem um canal no YouTube. YouTube que é Direto ao Ponto, onde a gente faz palavras semanais ali curtinhas, 3 a 10 minutos no máximo, falando da palavra de Deus, bem direcionado, bem pontual sobre temas atuais. Me sigam, entrem em contato. Quem tiver dúvida também sobre imigração e tudo mais, quiser uma ajuda, podem Tá aqui. contar comigo. Beijo, amo vocês. Obrigado pelo convite, extremamente honrado. Tô do Rô. lado de quem eu amo. Suas redes Valeu. sociais, como te encontra? Fala. O Rodrigo RN. O Rodrigo RN. Só isso. O Rodrigo RN. Queridos, mais uma vez eu quero agradecer você que participou com a gente, ficou até o final aqui. Que Deus abençoe sua vida e que Amo vocês. essas informações enriqueçam o teu coração. Amém? Um beijo no seu coração. Viva Cristo e até o nosso próximo encontro no podcast Valeu, Guardiões seus lindos. da Palavra. Tchau, tchau. Beijo. Valeu, Até a beijo, próxima. tchau.